Bem-vindo ao canal Escatológico. Jesus Cristo, quando caminhou entre nós em sua primeira vinda, ele foi a verdade encarnada. Ele era um homem perfeito e Deus perfeito encarnado, sem pecado. Interessante que ele jamais impôs a sua verdade, não é? Mas a declarou e afirmou de forma contundente. Por exemplo, ele disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quer dizer, não existe meio termo. Ou você está por e com Jesus, ou contra ele. Não existe nenhuma neutralidade. Ninguém é neutro nesta questão. Ninguém pode agir como a Suíça. O mundo está pegando fogo, eles estão ali, parados. Né? Então a verdade de Cristo, que é o Evangelho, né? Ele estava caminhando. Lá em Marcos, se você for ler a abertura do Evangelho, né? Então Jesus aparece, né? E ele chega e Marcos, o Evangelho de Marcos narra que depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galileia, ou foi para a Galileia, e pregava o Evangelho do Reino de Deus. Então ele pregava assim: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, ou boas novas. O tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em crer em quem? O Evangelho vivo que estava ali. Crede em mim, ele disse. E isso é que deve ser pregado. Jesus é a verdade. E a verdade, como verdade, deve ser imposta? Não. Ela não deve ser imposta, mas deve ser apresentada. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando afirmou que era verdade encarnada, como dissemos, não a impôs a ninguém, mas se apresentou a si mesmo como Deus e o Salvador do mundo, a despeito do bico, né, e das ofensas dos religiosos daquela época, que seguiam os seus preceitos pré-concebidos. Diante de Pilatos, Jesus, que poderia ter feito, não se impôs quando Pilatos perguntou: o que é a verdade? Jesus se calou, uma vez que a verdade estava bem ali, diante dos olhos carnais de Pilatos. A verdade do Evangelho é anunciada e deve sê-lo, sem medo e sem escusas. O próprio apóstolo Paulo afirma que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a palavra grega aí, poder, é a palavra dinamis. A palavra grega para poder aí nesse texto, não é? Dinamis, da onde vem o nosso termo dinamite e dínamo, que significa energia, né? Então é o poder de Deus. E às vezes é um poder explosivo, não é? E se é assim, cumpre proclamar essa verdade, de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o único poder de Deus para a salvação é o Evangelho. Doa a quem doer. Sejam feridos os interesses que forem feridos.
não podemos nos abster. Devemos confrontar o erro de modo pacífico, às vezes veemente, mas enfático. Nossa luta não é contra o sangue ou a carne, mas sabemos que o príncipe deste mundo cega os que não creem no Evangelho, para que se oponham e reneguem a verdade. E há muitos modos de fazer isso, não é? Nós temos aprendido aqui as maneiras, as táticas, né, que o inimigo tem feito para cegar espiritualmente não apenas pessoas, indivíduos, mas toda uma geração. Assim também nós éramos, não é verdade? Todos nós que também nascemos rebeldes ao Evangelho da verdade. Mas Deus, pela sua misericórdia, né, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Porque o cristão, aquele que crê ou o crente, ele não deixa de ser pecador. Ele é um pecador perdoado, que vai sendo transformado, né? Paulo fala dessa transformação. Deus atua em cada um, nos trata como a filhos, individualmente falando, e a pessoa vai crescendo na fé. Ela nasce de novo, ela se alimenta e ela vai crescendo. Né? Vai crescendo na fé. Vai crescendo na sua vida espiritual, que nunca vai ser perfeita aqui nesta terra. Então, lutar pela verdade é algo tão crucial que Paulo advertiu que mesmo que um anjo, ou até mesmo ele mesmo, pregasse um evangelho que fosse além do que aquele que Cristo revelara, fosse amaldiçoado. Embora seja verídico ou verdadeiro, que não podemos abrir os olhos aos cegos espirituais, pois essa é uma missão divina. Apenas Deus pode abrir o coração daquela pessoa que você às vezes está falando do Evangelho para ela. E às vezes Deus não vai abrir. A soberania de Deus aí deve estar acima de tudo. Apenas o Espírito Santo tem competência para acrescentar pessoas ao caminho da verdade. E convenhamos, em mais de 2000 anos desde o advento de Jesus Cristo, ele tem feito isso muito bem. Tanto que a promessa é de que o Evangelho do Reino será pregado como testemunho a todas as nações, antes da consumação dos séculos. E esta é a nossa tarefa. Deus abençoe a todos.